Amostras de solo foram coletadas das áreas de Moresco e Miola da Fazenda Cascata, com anéis volumétricos de 7,5 cm de diâmetro, 5,7 cm de altura e 76,8 gramas. Elas foram coletadas numa camada de 0 a 20 centímetros do solo. A questão também nos informa a densidade máxima, a densidade de partículas e um quadro que nos informa a massa de solo úmido encontrada nas duas áreas, massa de solo saturado, massa de solo 60 centímetros ou 6 kPa e massa de solo seco a 105 graus. Na primeira alternativa, na questão A, pede a densidade do solo, a macro e a microporosidade, a umidade gravimétrica, a umidade volumétrica, o espaço aéreo, a porosidade total e o grau de saturação de cada área, ou seja, da área de Moresco e da área de Miola. Primeiro, antes de começar a fazer a questão, vamos relembrar as fórmulas de cada item. Bom, densidade do solo, a fórmula é massa por volume. A umidade gravimétrica é a massa de água dividido pela massa de solo seco vezes 100. Essa massa de água a gente pode descobrir fazendo a diferença entre a massa do solo úmido menos a massa do solo seco. A umidade volumétrica é a densidade do solo vezes umidade gravimétrica, ou também pode ser feito pelo volume de água dividido pelo volume de solo vezes 100. O espaço aéreo é porosidade total menos umidade volumétrica. Grau de saturação, umidade volumétrica dividido pela porosidade total vezes 100. Macroporosidade é a massa de solo saturado menos a massa de solo a 6 kPa dividido pelo volume total. Microporosidade é a massa de solo a 6 kPa menos a massa de solo a 105 graus dividido pelo volume total. E a porosidade total é a soma da macroporosidade com a microporosidade. A primeira coisa que nós temos que fazer é determinar o volume do cilindro, porque o volume do cilindro corresponde ao volume da amostra de solo. E o volume do solo é o volume total que nós vamos usar nas fórmulas. Aqui, densidade, macro, micro e outras fórmulas. Também a gente precisa diminuir a massa do cilindro das massas encontradas e colocadas aqui na tabela, porque todas as massas foram determinadas com o cilindro. Então, a massa do solo úmido mais o peso do cilindro deram essa massa aqui. E nós temos que diminuir o 76, o peso do cilindro, dessa massa encontrada, para saber apenas a massa do solo. Bom, para determinar o volume, como é um cilindro, nós fazemos a área da base vezes a altura. Vai ser πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura do cilindro. O raio é a metade do diâmetro, então metade de 7,5, 3,75. O volume vai ser π vezes r ao quadrado, 3,75 ao quadrado, vezes 5,7 centímetros. O π, no cálculo, foi usado o valor completo, não só 3,14 ou 3, foi usado o valor total. E aí o volume do cilindro vai ser 251,81 centímetros cúbicos. Agora, as massas. 479,8 menos 76,8 é igual a 403 gramas. Aqui vai ser igual a 465 gramas. Aqui vai ser igual a 479,70. Aqui 506,5. Aqui 423. 487,9, 317,8 e 365,5. Para a área de Moresco, então, vamos começar a calcular. Densidade, massa pelo volume.
A dúvida é qual das massas pegar para dividir pelo volume. Bom, a massa que a gente pega é a massa do solo seco a 105 graus. Então, vai ser, para moresco, a densidade vai ser 317,8 divididos por 251,81. Isso vai dar uma densidade igual a 1,26 gramas por centímetro cúbico. Agora, a macroporosidade. A macro, na fórmula, é a massa do solo saturado menos a massa de solo 6 kPa dividido pelo volume total. Então, vai ser a massa de solo saturado menos a massa de solo 6 kPa dividido pelo volume total. 479,7 menos 423 dividido por 251,81. A macroporosidade vai ser igual a 0,225 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. A microporosidade era a massa de solo 6 kPa menos a massa de solo seco a 105 graus dividido pelo volume do cilindro. Então, massa de solo 6 kPa, 423, menos a massa de solo seco a 105 graus, dividido pelo volume total do solo. Isso vai dar uma microporosidade de 0,417 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. As unidades, tanto para macro quanto para micro, são em centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, porque nós calculamos a massa de água dividido pelo volume total. 1 grama de água é igual a 1 centímetro cúbico de água, ou 1 ml. Então, se coloca, ao invés de colocar gramas por centímetro cúbico e ficar uma unidade igual à da densidade, nós trocamos essa grama por centímetro cúbico. Como nós estamos lidando com a massa de água, o volume de água, então, centímetro cúbico. Agora, a porosidade total desse solo é a soma da macroporosidade, 0,225, com a microporosidade, 0,417. Isso vai dar uma porosidade total de 0,642 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. A umidade gravimétrica agora é a massa de água dividido pela massa de solo seco vezes 100. No caso, vai ser a massa de solo úmido menos a massa do solo seco. Isso vai nos dar a massa de água. Então, 403 menos 317,8 dividido pela massa de solo seco, 317,8. Isso vai dar uma umidade gravimétrica de 0,268 gramas por grama ou 26,8%. A umidade volumétrica é igual à densidade do solo vezes a umidade gravimétrica. Nesse caso, como nós calculamos a densidade do solo antes e nós já temos a umidade gravimétrica, vou fazer por essa fórmula. Então, densidade do solo vezes umidade gravimétrica. Aí, não vamos usar a umidade gravimétrica em porcentagem para as unidades grama por grama e grama por centímetro cúbico sejam compatíveis. Isso vai dar uma umidade de 0,337 centímetros cúbicos
por centímetros cúbicos. O espaço aéreo desse solo vai ser a porosidade total menos a umidade volumétrica, portanto, 0,642 menos 0,337, que vai dar um espaço aéreo igual a 0,305 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. E por último, para essa área, nós temos o grau de saturação, que vai ser igual a umidade volumétrica dividido pela porosidade total. Então, umidade volumétrica dividido pela porosidade total vezes 100 vai dar um valor de 0,524 vezes 100, que vai dar 52,4%. E aí acabamos os cálculos para a área de Moresco. Para a área de Miola, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. A densidade do solo vai ser a massa de solo seco, 365,5 gramas, dividido pelo volume total de solo, massa de solo seco. Isso vai ser igual a 1,45 gramas por centímetros cúbicos. A macroporosidade, então a macro, vai ser a massa de solo saturado, 506,5, menos a massa de solo 6 kPa, ou 60 centímetros, 487,9, dividido pelo volume total. Isso vai ser igual a 0,073 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Microporosidade. Massa de solo a 6 kPa, 487,9, menos a massa de solo seco, 365,5, dividido pelo volume total. Isso vai dar uma microporosidade de 0,486 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Porosidade total vai ser a soma da macro e da microporosidade. Isso vai dar 0,073 mais 0,486, vai ser igual a 0,559. A umidade gravimétrica, que é a massa de água pela massa de solo seco, vai ser a massa do solo úmido, 465, menos a massa do solo seco, 365,5, dividido pela massa de solo seco. Isso vai dar uma umidade de 0,272 gramas por grama. Umidade volumétrica. Vou fazer que nem na questão anterior, pegar a questão, que nem na área de Moresco, a umidade gravimétrica pela densidade do solo que nós calculamos. Vai ser densidade vezes a umidade gravimétrica. Isso vai dar uma umidade volumétrica de 0,394 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. O espaço aéreo vai ser a porosidade total menos a umidade volumétrica. Então, 0,559 menos 0,394. Vai ser igual a 0,165 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Grau de saturação vai ser igual a umidade volumétrica dividido pela porosidade total, vezes 100. Isso vai ser igual a 0,704, que vai ser igual a 70,4%. Com esses cálculos, nós podemos responder a questão 4b, que pede para que a gente discorra, tecnicamente, sobre as qualidades físicas desse solo, indicando e verificando se há problemas físicos
onde eles estão localizados, se é na área de moresco, na área de miolo ou nos dois, e quais as possíveis soluções para esses problemas. Então, para a área de moresco, nós podemos dizer que não há problemas físicos, porque o seu índice de macroporosidade está acima de 10%, que é o mínimo, digamos, para uma boa aeração do solo. Está o dobro, né, do mínimo, está acima de 10%. E seu espaço aéreo está em torno de 30%, o que também é muito bom para aeração. Assim, o solo de moresco vai ter uma boa aeração e pouca resistência ao crescimento radicular pela quantidade de macroporos. Esse solo também possui uma boa retenção de água por causa da quantidade de microporos que são responsáveis pela retenção de água e pelo teor de saturação, pelo grau de saturação. O grau de saturação se refere à quantidade de poros que estão ocupados pela água. Então, metade dos poros da porosidade total está preenchido por água. Juntando isso com os dados de microporosidade, com a quantidade de microporos, nós podemos dizer que esse solo tem uma boa retenção de água. Já o solo de miola enfrenta alguns problemas de aeração e resistência ao crescimento radicular, por causa do baixo índice de macroporos e do excesso de água, inferido pelo alto grau de saturação. Para solucionar esses problemas e melhorar as condições desse solo, nós devemos melhorar a estrutura do solo, por meio de práticas como rotação de culturas, para que os diferentes tipos e tamanhos de raízes formem e estabilizem agregados, um menor intervalo entre semeadura e colheita, mantendo o solo sempre coberto e evitando a formação de selo e crosta, também é outra prática, outra solução, e não fazer uso de aração, gradagem ou escarificação para não destruir a estrutura do solo e melhorar ela para que as qualidades físicas também melhorem.